Vamos ver. Olá, pessoal. Pessoal entrando aqui. Pessoal não, tem uma pessoa por enquanto. Não, tem mais pessoas. E aí, pessoal, beleza? É o seguinte, a gente resolveu fazer uma coisa diferente aqui. Eu estou gravando o CPL1 do próximo lançamento, que vai acontecer. O CPL1 entra no ar dia 22, semana que vem. E ele vai. O lançamento acontece dia 5 de outubro, que é o nosso novo lançamento, aí, o grande lançamento do segundo semestre. Então, boa tarde, Thiago, boa tarde, Ronald, boa tarde, pessoal. Aliás, convidem quem vocês quiserem convidar, porque o que vai acontecer? A Fernanda, tá lá, a Fernanda, ok? Tá meio. Isso, a Fernanda. A gente tá. Isso aqui é a Wii Filmes, tá? A estrutura da Wii Filmes, que é a produtora de vídeo aqui da We Believe. E a gente vai gravar agora a minha jornada. E a gente vai gravar uma jornada em forma de entrevista. Então, qual foi a ideia que eu tive? Ao invés da gente só ficar fazendo entrevista interna aqui, eu resolvi fazer esse scope em que vocês é que vão fazer as perguntas e eu vou responder. Você viu, estava ontem no violão, a Lúcia Marques, você no violão e cantando arrasou. Pois é, cara. Ficou um pouco desafinado, né? O violão também não estava lá grandes coisas, mas foi legal, foi bacana. Eu me diverti. Então vamos fazer isso. Quando tiver. Tá preparado já? Tranquilo? Tá, então deixa eu botar o microfone. Bom, então vai funcionar assim. A Fernanda, ela vai ficar com o. Eu estou no iPad aqui, ela vai ficar. Deixa eu até botar melhor assim, né? Assim acho que fica melhor. Ela vai ficar com o iPad na mão, apontando para mim, então vocês vão me ver e vocês vão fazendo perguntas e ela vai lendo as perguntas e eu vou respondendo, ok? Enquanto isso a gente está filmando essas respostas e depois vocês vão ver essas respostas editadas no CPL1, que vai entrar na semana que vem, na terça-feira. Legal? Ok? Combinado? Todo mundo entendeu? Se entendeu? Dá coração aí. Entendeu? Legal? Bacana? Show? Então você vai ser um entrevistador. A gente tem aqui 200 entrevistadores aqui. Então, as perguntas são sobre a minha jornada, tá? O que vocês querem saber? Porque no final das contas é aquilo que as pessoas que vão assistir o CPL1 vão querer saber também. Então a gente vai ter uma entrevista na íntegra, que vai estar aqui no Scope, e vai ter a entrevista editada depois lá no CPL1, ok? Mas não é pergunta técnica, tá? Pergunta de, mas como que você cria a conta no Facebook? Não, é pergunta sobre a minha jornada, a entrevista é sobre a jornada, de onde que eu parti e como que eu cheguei até aqui. Tudo bem? Então, é isso. Então, deixa eu virar aqui. Tá aí, Fernanda. Então, pode segurar aí. Dá uma virada, porque eu acho que a câmera tá embaixo aqui. Isso. Legal? Legal. Então vamos lá. Então vocês estão acompanhando aqui o making off da gravação de um CPL. Aqui o lapela, tá? É um Sonyzinho, legal? Ok? Ligar ele aqui. Conrado, Eu. vou deixar um pouquinho mais pra cá, pra não sair pilado. Tá, então muda aí, ó. Show. Deu? Acho que deu. Fica bem na frente. Alguém tá com sede? Eu tô. Obrigado, viu, amigo? É muito gentil, amigo. Quando perguntar. Perguntou? Então tá. Peraí. Isso aqui vai aparecer, a mesinha aqui? Vai. Vou tirar essas coisas aqui então. Tchau, você. Não precisa tirar não, Conrado. Não? Não. Tá bom a composição. Mas com a capa do iPad aqui, acho que não, né? Vamos deixar só o notebook Só aqui. notebook, tá bom. Só olha pra Fernanda, por favor. Só pra eu quadrar direitinho. Mandaram um monte de perguntas já aqui. Já, então, tá por aí. Vai guardando aí as mais. Nossa, difícil, é muita pergunta. Olha pra Fernanda. Você vai ficar assim, tipo, Eu acho. encostado pra frente? Acho que sim. Tá. É porque pra trás não vai dar, né? Porque a poltrona. Você vê que essa poltrona é melhor mesmo? Ela é mais bonita, cara. É? Sinceramente, é. Tá, então beleza. Bom,
Não, só pra saber, porque você... Tá, mas se eu ficar pra trás, acho que pra trás fica muito ruim assim, né? Não, vai, não. Fica, né? Então tá pra frente, então. Isso, aí. Tá. Vou ficar assim, Tá, assim. beleza. Tá. Aí dá pra pegar direitinho. Olha aqui Olha, pra lente. filma ali só pra Fernando, pra ver o que tá acontecendo ali. Olha aqui pra lente rapidinho. Beleza. Não é legal acender, não? Não, tá bom a luz. É? A luz acabou. Vocês já acertaram a luz aqui? Por isso que vocês fecharam aqui? Não. Ela ficou naturalmente boa mesmo. Naturalmente, tá. É. Trouxe a gente luz aqui. Por incrível que pareça, tá entrando bastante luz porque o sol tá Ah, inclinado. Ó. Tá. Ah, legal. Legal. Tá aparecendo a mesa de sinuca lá? Tá, né? essa aqui tá. Tá, eu Aqui acho que o também outro tá. também tá. Tá. Bom, então tá. Beleza aí, Pode começar? Tá bacana, galera? Vocês entenderam o que está acontecendo aqui, né? Para quem entrou agora, isso aqui é uma entrevista, a gente está gravando o CPL1, tá? Do próximo lançamento, que vai entrar no ar. CPL1 entra no ar dia 22 de setembro e o lançamento no dia 5 de outubro, começa. Então a gente está gravando a minha jornada, a minha história. Então não vai ter pergunta técnica, vai ser mais perguntas sobre a minha história. E para a gente fazer a jornada, só que ao invés de eu falar para o vídeo, a gente vai fazer uma entrevista e quem serão os entrevistadores vão ser vocês. Ok? Então vamos lá. O que vocês têm a perguntar aí para mim? Fernanda, Primeiro foi como você organizou o seu mindset. como que eu organizei o meu mindset? Durante muito tempo, eu sofri muito com as minhas decisões. Porque eu não sabia exatamente o que eu queria, eu não sabia exatamente para onde que eu iria, eu não sabia. E isso me fez tomar decisões erradas. Por exemplo, a faculdade que eu fiz não foi a melhor faculdade. Quer dizer, para mim, né, foi uma faculdade muito boa, mas para mim não foi a melhor faculdade, eu não estava feliz. Depois eu montei um negócio, mas sem saber exatamente como que eu iria gerir aquele negócio. E aí foi o meu negócio que quebrou. E com isso daí, o que acabou acontecendo? Eu montei um negócio, que era um negócio de serviços, que era um cursinho pré-vestibular, e eu descobri uma coisa, que serviço não escala. Eu não consigo escalar serviço. Por quê? Porque eu tinha uma quantidade de alunos, era um cursinho pré-vestibular, tinha uma quantidade de professores, eu não conseguia pegar professores, quer dizer, alunos do Brasil inteiro, por exemplo. E hoje eu sei como que eu pegaria alunos do Brasil inteiro, simplesmente com um curso online. Mas naquela época, na internet eu tinha. Então eu descobri que serviços não escalava, isso foi uma decisão errada, e depois eu abri uma outra empresa de serviços também, que foi uma agência digital. E ali eu percebi claramente que realmente serviço é muito difícil de escalar. Então eu passei não só pela parte de serviços, de produto físico também, que eu tenho um livro, e à medida que eu fui vendo onde eu queria chegar e quais as dificuldades que eu estava tendo, eu fui descobrindo que eu não estava agindo da maneira certa. Mas para agir da maneira certa, eu tinha que, mudar o meu comportamento, mudar a maneira como eu enxergava as coisas. E mudando a maneira como eu enxergava as coisas, o meu mindset, a maneira como eu penso, o que acabou acontecendo, eu consegui fazer com que eu fizesse uma transição entre pensar em um negócio e pensar em transformação global. Transformação global significa como que eu impacto a maior quantidade possível de pessoas. E essa minha missão acabou me levando em direção a mudar a maneira como eu penso para que eu conseguisse cumprir a minha missão. Então eu mudei o meu mindset por causa da minha missão, de onde eu queria chegar, sabendo que onde eu estava não estava dando certo. Então, só para resumir, o que eu fiz? Primeiramente, eu montei um cursinho para vestibular, um negócio de serviços. Tinha um problema de escalar o negócio e o custo crescia junto com o lucro. Quanto mais lucro eu tivesse, mais custo eu tinha também. Então eu nunca conseguia ter uma margem de lucro muito grande. Então esse é o problema de um negócio de serviços, em que você tem pessoas, uma equipe, para que essa equipe ela preste o serviço e você, a sua hora, preste o serviço também. Eu não conseguia escalar a hora, porque era a minha hora. E eu tinha que estar lá dando aula para que eu conseguisse ganhar o meu dinheiro, né? Ganhar o meu sustento. Eu não tinha essa ideia de que eu podia gravar a minha hora e multiplicar essa hora diversas vezes. Eu não tinha essa ideia. Quando eu comecei a ver o poder da escala, aí eu comecei a mudar a minha mente. E eu vejo que esse foi um dos grandes responsáveis
por eu mudar o meu mindset. Quais os riscos de se doar por inteiro no marketing digital? Os riscos de se doar por inteiro. Quando eu tinha a PubliWeb, quer dizer, a minha agência, eu não me doava por inteiro. Eu não me doava por inteiro. Eu me doava bastante, mas não por inteiro. E eu não cresci tanto. Então, não existe risco em se doar por inteiro. Pelo contrário, existe uma grande vantagem. Quando você se doa, é uma lei de doação e recebimento. Primeiro você se doa, você se doa o máximo que você pode para transformar a vida das outras pessoas. Tem que se doar com um objetivo. E a partir de um determinado momento, você começa a perceber que aquilo começa a voltar para você. Então, quanto mais você se doa, mais depois você tem o retorno. E é uma lei natural isso. Eu acredito demais nessa lei. Quando eu estava na PubliWeb, e era um negócio de serviços, eu não me doava tanto assim. E a empresa não cresceu tanto assim. Na WeBelieve, eu resolvi me doar por inteiro. Então, quando eu coloco, por exemplo, quando eu faço esse tipo de entrevista, quando eu coloco cursos inteiros no YouTube, o que eu estou fazendo é me doando totalmente por uma causa, a causa de transformar as pessoas. E a partir do momento que eu me dou, o retorno disso é cada vez maior. Então a WeBelieve hoje ela cresce muito, porque, primeiro, ela tem um negócio escalável. Então eu tenho um negócio hoje que eu coloco eu gravo 1 hora de conteúdo e aquela hora é vendida milhares de vezes. Então é como se eu tivesse trabalhado milhares de horas, mas na verdade eu trabalhei 1 hora só. Lógico, eu trabalhei mais antes, né? Porque eu tive que estudar aquilo ao longo dos últimos 20 anos. Mas quando eu gravei 1 hora, eu pego aquela hora e escalo aquela hora muitas vezes. Então com isso a WeBelieve ela tem capacidade de crescimento muito grande. Agora, essa capacidade de crescimento muito grande, ela não seria usada no total potencial se eu não estivesse impactando uma grande quantidade de pessoas também para ou consumir os produtos que a WeBelieve tem, ou então para consumir gratuitamente ou pagando os produtos que a WeBelieve tem. Então, quanto mais gente a gente consegue impactar de um lado, de outro lado, mais gente compra os produtos. E como a gente tem uma capacidade de escala muito grande pela natureza do negócio digital, em que você automatiza tudo e que você aumenta muito a abrangência, o que acontece é que a gente cresce muito pelo impacto que a gente causa do outro lado com o material gratuito. E é sempre essa balança, né? O material gratuito e o material pago. Quanto mais você gera autoridade no material gratuito, mais você consegue vender o material pago. E foi fácil sair do ITA? E como foi esse processo? Se a família apoiou ou não? E como chegou até o marketing digital? Nada é fácil, tá? Nada é fácil, absolutamente nada. Mudar de hábito não é fácil, acordar cedo não é fácil, passar a dormir cedo não é fácil, nada é fácil. Que dirá sair de uma faculdade. Esse período foi um período muito importante na minha vida. Foi o período quando eu saí do ITA e eu fazia engenharia aeronáutica lá, e uma faculdade que eu tinha lutado muito para passar. Então eu lutei 3 anos para passar no ITA, passei e fiquei 3 anos lá. No primeiro ano eu já sabia que não era aquilo que eu queria. Mas o que eu descobri? Que a felicidade da gente, de fato, aquilo que a gente tem de missão, aquilo que a gente tem para entregar para o mundo, é o que conta mais. Não é a faculdade que você vai fazer, não é o negócio que você vai montar, não é a cidade que você vai morar, não é nada disso. É aquilo que você tem como missão, aquilo que você tem para doar para o mundo. E quando eu entendi qual era o meu papel no mundo, e eu estava no ITA, aquilo aí começou a não fazer sentido mais para mim. Então, não interessava se eu tinha passado uma faculdade difícil, que todo mundo gosta muito, que é uma grande faculdade, ou não. Não interessava mais, porque tinha algo muito maior, que era a minha missão, o que estava aqui dentro de mim. Quando eu saí do ITA, não foi fácil, lógico, a minha família, no caso, a minha mãe apoiou sim, porque ela sempre apoiou as minhas decisões, seja ela tenha entendido ou não as decisões, mas ela olhou e falou, se você está querendo isso, isso é melhor para você agora, né? Pelo menos você acha isso, então eu vou apoiar. E ela me apoiou, mas é lógico que nunca é fácil, a cobrança interna é muito maior, mas quando você descobre qual é a tua missão, você tem um conhecimento aí, você tem um conhecimento. E se você souber
como que esse teu conhecimento, independente qual seja conhecimento de ajudar casais a serem mais felizes, adestramento de cachorro, comida saudável, independente do conhecimento que você tem algo que as pessoas perguntam para você, seja como economizar em milhas aéreas, as pessoas perguntam alguma coisa para você. E o que as pessoas perguntam para você é aquilo que elas percebem em você. Esse é o teu dom. Isso tem muito a ver com a sua missão. É aquilo que você nasceu para fazer. E quando você descobre isso, você passa a ser uma pessoa com muito mais paz de espírito, muito mais tranquilidade na sua alma, porque você descobre exatamente o que você veio fazer aqui. Enquanto você não descobre o que você veio fazer aqui, você fica perdido. Você não sabe exatamente para onde você vai. Principalmente no sistema que a gente vive, que é o famoso sistema em que você trabalha em um lugar que você não gosta, recebendo um salário que você não gostaria de receber, com pessoas que você não gosta e fazendo uma coisa que você não nasceu para fazer. Quando você descobre aquilo que você nasceu para fazer, você trabalharia até de graça, porque é aquilo que te completa, é aquilo que faz você, de fato, como um ser humano, como uma pessoa inteira. Agora, eu acredito muito que uma das grandes missões do ser humano é transmitir, se doar, transmitir conhecimento, transmitir algo para o outro. Por que eu gosto tanto da questão do negócio digital? Porque todos nós acabamos sendo um professor. Só que um professor em larga escala. Qual é o grande problema? Saiu até uma reportagem outro dia. O Brasil não remunera os professores. E os professores acabam achando que a vida é assim mesmo, mas não tem que ser assim. O conhecimento que um professor tem pode ser escalado muito, pode ser muito escalado e automatizado. Agora, o grande problema é que quando você acha que você mas não é para mim, eu não consigo, você acaba colocando a tua missão de lado. Você acaba não considerando aquilo para o qual você está aqui, que é você se doar. Mas se doar, você precisa ter para doar. E o que você tem? Todo mundo tem um dom, todo mundo tem alguma coisa aqui dentro. Você tem que descobrir o que você tem e a partir daí você se doar. Quando eu descobri isso, largar a faculdade foi muito tranquilo, porque eu tinha descoberto o que eu vim fazer aqui. E logo depois eu abri um cursinho, quer dizer, eu estava ensinando, estava me doando. E é engraçado que a palavra professor já remete àquela pessoa que não ganha dinheiro, que sofre pra caramba, que acorda cedo, dorme tarde, corrige prova. É uma vida de sofrimento e sacerdócio ao ensino. Só que não precisa ser assim. Você pode trabalhar tanto quanto você queira trabalhar, mas você pode ser muito bem remunerado por isso. E não é ser um professor só de matemática, física, química, cálculo 1, resistência de materiais. Não é isso. Você pode ser professor de qualquer coisa que mude a vida de alguém em algum aspecto. Seja culinária vegana, seja, como eu falei, tornar casais mais felizes, seja jogar sinuca, seja aeromodelismo, seja ensinar japonês, ou então você pode pegar alguém que tem esse conhecimento e você, com um método de vendas, você ajudar essa pessoa a espalhar o conhecimento dela. E aí vocês agem em dupla. A pessoa que vende e a pessoa que ensina. Pode ser a mesma pessoa, a que vende, ela mesma ensina, por exemplo, eu sou o vendedor e eu sou o que ensino também. Mas podem ser duas pessoas. E quando você encontra uma pessoa que tem um conhecimento que você gostaria de espalhar para a sociedade e você entra uma parceria com essa pessoa, o que acontece é que você, em parceria com ela, você consegue vender, porque você sabe um método de vendas, que é o método do negócio perfeito, e você consegue espalhar o conteúdo dela. Quando você descobre isso, você vê como é que a sua vida fica muito mais feliz. Você já faliu, Conrado? E quais foram as primeiras dificuldades do início? Sim, eu já fali. A minha primeira empresa eu montei com 23 anos de idade e eu não tinha a mínima ideia do que era ser um empresário, mínima ideia. Eu tinha acabado de largar a faculdade e eu já achei que eu tinha alguma habilidade para montar um negócio. E eu cheguei a montar um negócio que ficou até grandinho. Foi um cursinho pré-vestibular, eu cheguei a ter quase 200 alunos, tinha 40 e tantos professores e funcionava nos 3 turnos, tinha prova domingo para uma turma para o ITA, era muito intenso. Era um cursinho não só para o ITA, tinha uma turma ITA, mas era um cursinho para todos os vestibulares. A gente aprovou em muitos lugares, só que eu não tinha nenhuma habilidade gerencial. E é lógico que a gente vai aprendendo. Eu tenho 20 anos como empreendedor.
ao longo de 20 anos você aprende alguma coisa, não é? Mas naquela época, com 23 anos de idade, eu não tinha a mínima ideia do que era ser um empreendedor. E mesmo que o cursinho tivesse bons professores, um bom material e toda a nossa vontade de fazer a coisa da melhor maneira possível, a gente quebrou. E quebrou com uma dívida enorme nas costas que eu passei 5 anos pagando. Mas qual é o ponto? A sensação foi péssima, lógico, né? Foi horrível, ninguém gosta de quebrar um negócio que você construiu com todo o esmero. Só que qual foi a grande lição que eu tirei disso? Que você tem que ter um negócio que tenha baixo custo. Se você tiver um negócio com um custo muito, muito, muito alto e você não tiver um modelo de receita recorrente, um modelo de receita sustentável, você não consegue manter o negócio de pé. Então, depois dessa experiência de ter quebrado por, primeiro, inabilidade gerencial, foi a primeira coisa. Segundo, por não ter um modelo lucrativo o suficiente e ter um custo muito alto, o que acabou acontecendo é que eu comecei a procurar, de uma maneira insana, o negócio perfeito. O negócio em que você tenha um custo baixo de entrada, uma alta lucratividade, que eu conseguisse montar na minha casa, que eu conseguisse montar sem nenhuma equipe e a partir desses critérios, no meu tempo livre, porque lembra que eu estava pagando as dívidas, né? Não era uma coisa fácil, e depois eu montei a agência e depois da agência eu entendi qual era esse negócio. A agência me deu a visão de que esse negócio seria pela internet, porque tudo é automatizado, o negócio funciona no piloto automático, é abrangente para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. E depois que eu vendi a agência, eu descobri que eu poderia montar esse negócio na minha casa. Então, depois que eu quebrei, a grande lição que eu recebi dessa minha falência foi como que eu consigo montar um negócio que eu não preciso de equipe, que eu monte na minha casa, que eu monte com baixo investimento inicial, no meu tempo livre, que eu tenha alto retorno, alta lucratividade, custo fixo baixo. E aí sim eu descobri o negócio digital, que é um grande negócio hoje, com as mudanças da economia, com o que a internet trouxe para a gente de vantagens, porque imagine você vender um curso online, um e-book. Cara, esse negócio é genial, porque quando você vende o e-book, qual é o custo de logística? Um produto físico, quando eu pego um produto físico, ele tem um custo de logística, eu tenho que enviar esse produto para algum lugar, nem que seja do fabricante para a minha loja, tem um custo isso. Isso já aumenta o custo fixo. Mas quando eu vendo um e-book, um livro eletrônico ou um curso online, eu não tenho logística. A logística é mandar um e-mail, esse custo é quase nada. E um outro problema que tem também para um produto físico é que eu tenho que ter um custo de estoque. O espaço ocupado por esse produto, ele custa. Então eu tenho um custo de estoque. Mas quando eu tenho um e-book, quanto que ocupa um e-book? Nada. Porque o que você vende é um Ctrl+V. Você tem o produto original, que é o e-book. Quando alguém compra aquele e-book, é tudo automatizado. Eu faço Ctrl+C, Ctrl+V e vendo o Ctrl+V. E qual é o custo de estoque? Praticamente zero. E uma outra coisa também que eu descobri, por que esse negócio é tão bom? Porque o negócio digital, porque ele é escalável. Porque você consegue vender para qualquer pessoa, Brasil inteiro, mundo inteiro. Porque é um e-mail, e o e-mail chega em qualquer lugar, é um e-mail que leva o produto. E uma outra coisa é que é tecnologia. Ao contrário do cursinho, que eu tinha que estar o tempo todo ali olhando para tudo, fazendo as coisas, o que acontecia era que eu não tinha tempo para pensar em como viver melhor, em como fazer o meu negócio crescer. Não tinha tempo. Então, o que eu acabei fazendo? Quando eu comecei a formatar um negócio digital, eu descobri que esse negócio, ele funciona no piloto automático. Por quê? Porque ele é automatizável. Então, eu tenho no meu celular um aplicativo que me fala toda vez que acontece uma venda. E aí, às vezes, eu tô quase dormindo, aí o celular acende, aí eu olho, legal, aconteceu uma venda. Entraram R$400, entraram R$40, entraram R$150, e isso a todo minuto, o tempo todo. Ou seja, é um negócio que funciona no piloto automático. Essa é a grande mágica desse negócio e a diferença do negócio perfeito, que eu chamo, né, desse negócio digital, para um negócio de serviço ou um negócio de produto. O negócio de serviço tem uma desvantagem muito grande. Além de não escalar, ele depende de pessoas.
É difícil você montar um negócio que realmente cresça na sua casa, porque você tem que ter equipe, você tem que ter gente para prestar o serviço. Ah, Conrado, mas eu mesmo vou prestar o serviço. Você tem um outro problema. O seu tempo só tem 24 horas e você não consegue trabalhar 48 em um dia. Você só trabalha no máximo 24 em um dia. Você não escala pelo seu tempo, logo você precisa de equipe. Se você precisa de equipe, você não consegue colocar essas pessoas na sua casa, logo você tem que alugar um local e aí a empresa começa a ficar com um custo cada vez maior. E isso é que faz com que um negócio digital seja um negócio muito mais rentável, muito mais fácil de se começar, muito mais fácil de se girar esse negócio e a partir daí você realmente conseguir ter um negócio em que você tem uma vida digna pela receita que você tem e pela quantidade de vendas que você consegue fazer para o Brasil inteiro. Muita gente perguntou quem são seus mentores, se já foram seus mentores. Meus mentores, eu não tenho muitos mentores do mercado digital, tá? Então eu tenho mentores como Tony Robbins, é um mentor, eu leio muita coisa dele. A minha mãe é uma grande mentora pela força de vontade que ela tem sempre de viver, pela garra, pela superação que ela já teve. O Mandela, Gandhi, Martin Luther King, pessoas que lutaram pelos direitos humanos também são pessoas que eu sigo muito, que eu leio muito sobre a vida deles, vejo todos os filmes, leio os livros e grandes empresários. Então aí de maneira geral, né? A gente pega o Muhammad Yunus também, é um grande mentor para mim. E pessoal, se quiserem fazer mais perguntas agora. Então eu vou ficar falando aqui. Pedindo para mandar um abraço que é aniversário da Alexandra. Para quem abraço? Alexandra. Alexandra, feliz aniversário, um grande abraço. Uma pessoa perguntou, então você ficou rico sozinho, trabalho sozinho? Ninguém fica rico sozinho e na verdade eu não sou um cara rico. Empresa rica, dono pobre, sempre. Essa é a lei. Empresa rica, dono pobre. Minha empresa é rica, eu não sou rico. Agora, não foi sozinho, lógico, nunca, né? Nunca ninguém cresce sozinho. Você sempre cresce com a ajuda de outras pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito que é: mindset é contagioso. Você precisa de outras pessoas para que você renove o que acontece dentro da sua mente. Você precisa de outras pessoas para que você entenda onde estão os seus erros. Você não consegue... Tem uma frase que eu escutei um dia que eu acho genial, que você não consegue ler o rótulo de uma garrafa se você está dentro da garrafa. Não dá, não tem como. Você precisa de outra pessoa do lado de fora para mostrar o que está escrito no rótulo, porque você não consegue ler o rótulo estando dentro da garrafa. Então você precisa de gente, nem que seja para apontar os seus erros. E uma outra coisa importante também é que você precisa de gente para fazer coisas. E uma dada hora do seu crescimento, você começa sozinho. Eu comecei sozinho, né? Mas foi o início. Eu comecei sozinho, então eu consegui sozinho uma renda de até uns 40k, 60k por mês. Se fosse hoje eu conseguiria, sem ser conhecido, né? Sem ser o Conrado Adolfo, eu conseguiria 100 a 200k por mês em 6 meses, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, na época eu consegui 30, 40, 50, 60, porque eu ainda não sabia exatamente como o negócio funcionava. Depois que eu entrei de cabeça nisso, aí eu entendi como o negócio funcionava, peguei 2 pessoas para ser minha equipe, ampliamos o negócio, contratei mais 2, ampliei mais ainda, e hoje a WeBelieve ela já faturou vários milhões, né, vários 7 dígitos, mas não sozinho, com equipe. Então você cresce sozinho até um determinado ponto e a partir desse ponto, se você quiser crescer mais, e esse ponto já é um ponto bem grande para 99% dos brasileiros, se você quiser crescer mais, aí você vai precisar de gente. Mas aí é um outro jogo, é um outro negócio. Você começaria hoje do mesmo jeito que começou ano passado? Do mesmo jeito, igualzinho, mas mais eficiente. Como que eu comecei? Uma dada hora eu descobri que o tipo de negócio tradicional que eu estava tentando montar não me levaria aonde eu queria. Eu quero ser um dos grandes empresários e filantropos do mundo. Então, do jeito que eu estava montando o negócio, ele não ia me levar, porque eu não estava conseguindo escalar daquele jeito. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar quais os tipos de negócios que existem por aí. E pesquisando, lendo, viajando, e aí eu descobri uma parte do que eu sei hoje.
Com essa parte, eu comecei a montar isso, montar um negócio digital, aumentar a abrangência. Eu comecei a dar aulas online em 2010, se eu não me engano. Isso, em 2010. Eu comecei a dar aulas online pelo GoToMeeting. E eu achei incrível, porque eu juntei, por exemplo, 100 pessoas numa sala, foi mais ou menos por aí, 100 pessoas numa sala, cobrei R$ 290 e de repente, em uma semana, eu tinha feito R$ 29 mil, dando uma aula online ao vivo, uma aula de 4 horas, ou 2 horas de 2 horas, alguma coisa assim, mas eram 4 horas de aula. E eu fiz R$ 29 mil, assim, juntando, falando, pessoal, vou dar uma aula de tal coisa, 100 pessoas se juntaram, eu cobrei 290 de cada uma, elas pagaram, e a partir daí eu dei a aula. E aquilo virou uma chave na minha mente, em que eu pensei o seguinte, gente, espera aí, tem gente aqui, nessa aula online, ao vivo, no caso foi ao vivo, não foi gravada, de tudo quanto é lugar do Brasil. Tem gente de Roraima, tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, de Porto Alegre, tem um cara de Portugal, tem a outra menina brasileira que mora na Romênia. Então, quando eu entendi isso, eu descobri qual o negócio que eu tinha que montar. E a partir daí foram 3 anos para eu idealizar o negócio e aí sim montar. Porque eu estava na agência ainda em 2010, comecei a fazer essas aulas e a partir dessas aulas, um ano depois, eu vendi a agência, comecei a dar aulas, cursos presenciais, trabalhando com serviço, né, dando curso presencial, e a partir disso eu comecei a fazer a migração do modelo presencial para o modelo online, até que eu fiquei só com o modelo online com alguns eventos presenciais, muito mais para aumentar a interação com as pessoas que me seguem. Então com isso eu consegui idealizar um negócio perfeito. Eu faria exatamente do mesmo jeito, tudo igualzinho, só que agora eu faria mais rápido. Ao invés de demorar 3 anos, basicamente, ou 2 anos e pouco, eu faria em 6 meses. Você já era experiente no produto que vendia no começo? Já era experiente, porque eu estudei marketing muito tempo. Então, o que eu ensino hoje? Eu ensino marketing, ensino empreendedorismo e ensino mindset. São as três grandes áreas que eu atuo. Marketing, eu já era experiente, já tinha estudado bastante. Eu já tinha feito faculdade de marketing, inclusive, depois que eu larguei a engenharia para fazer faculdade de marketing, eu já tinha trabalhado em agência, então sim, eu tinha um conhecimento sólido de marketing e tinha um conhecimento sólido de empreendedorismo também desde 96, quando eu montei a minha primeira empresa. Então eu já tinha um conhecimento. Uma das coisas importantes para você vender conhecimento é você ter esse conhecimento. Só que o grande problema é que muita gente acha que o conhecimento ele tem que ser aquele conhecimento formal. Por exemplo, eu fiz faculdade de Direito, então eu vou vender conhecimento sobre advocacia. Legal, ótimo. Mas, por exemplo, a gente tem o caso do Mason, que ele tinha um conhecimento, ele tem um conhecimento informal, que é um conhecimento sobre aeromodelismo, que é um hobby dele, e ele criou um curso de onde você comprar o melhor aeromodelo, como não ser enganado, como importar aeromodelos, que aqui no Brasil é uma coisa muito cara. É um conhecimento que não é de faculdade, é um conhecimento informal. E esse conhecimento informal é que fez ele, cara, depois que ele perdeu o emprego, que ele foi demitido, ele manter a família dele, muito bem por sinal, vendendo esse tipo de conhecimento. Então eu já tinha conhecimento sim, o meu conhecimento era mais formal, se bem que empreendedorismo não é tão formal assim, você aprende na prática, e conhecimento de mindset não é nada formal, é a maneira como você pensa, e eu lancei um curso chamado Remindset, que é um curso de mindset, além do áudio mindset avançado, mas eu vejo muita gente também que olha e fala o seguinte, eu não tenho um conhecimento. Eu tenho certeza que essa pessoa tem, mas tudo bem, digamos que ela realmente não tenha. Ela aprende o método de vendas e a partir daí ela vende o conhecimento de uma outra pessoa. E a gente tem a agência SPAR, a gente tem também o pessoal da Neuari que vende o conhecimento de outras pessoas. Eles não vendem o conhecimento deles, eles vendem o conhecimento de alguém. Eles têm um método de vendas e transformam o conhecimento de alguém num produto e vende esse produto para o mercado, para quem precisa. Mas sim, eu já tinha o conhecimento bem consolidado já quando eu comecei esse negócio. E como você faz para dividir o seu tempo com a família, trabalho e não procrastinar? Olha, não procrastinar é a parte mais difícil, porque inclusive eu, que sou um cara bem focado, bem neurótico com relação às metas que eu tenho, eu ainda assim procrastino.
E procrastinar significa não estou com vontade de fazer a coisa, então não vou fazer agora. Não tem nada a ver com vontade, tem a ver com você ir lá e fazer. Então você não pode pensar. A procrastinação nasce no pensamento. Você não pode pensar. Você tem que levantar, ir lá e fazer. Você não pensa, não pensa. Então esse é o primeiro ponto. Dividir o tempo. Eu confesso que nos últimos anos eu tenho dividido meu tempo em uma parte só, em trabalhar. Por quê? Porque eu quero chegar muito longe e eu quero acelerar esse processo. E a minha vida pessoal não tem sobrado tanto tempo assim. Talvez 20 a 30% do tempo. Não é 50 a 50. Mas é uma escolha. E é lógico que tudo depende da velocidade com que você quer chegar em algum lugar. Onde você foca, expande. Então, se você foca em algo, aquilo começa a expandir. Se você foca muito no trabalho, aquilo expande. Se você foca muito na família, aquilo expande. Se você foca em um e outro, os dois expandem numa velocidade menor do que se você focasse em um só. Então, é uma escolha. Não existe certo ou errado. O que existe é o que você quer para a sua vida agora. Talvez agora você seja solteiro. Então, você não seja casado. Eu não sou casado, não por enquanto. Então, quando você não é casado, você não tem uma família, você foca e aquilo ali você expande. Focou e expandiu, ok? Agora, Conrado, eu sou casado, eu tenho um filho, ok, não tem nada de errado com isso. O que você vai fazer? Você vai dividir o teu foco. Então, você vai expandir um pouco mais devagar na tua área profissional, mas como esse negócio digital, ele expande muito rápido, o que acontece é que mesmo devagar, ainda é muito mais rápido do que no mercado tradicional, né? Montar uma empresa tradicional, eu descobri isso ao longo do tempo, dos meus 20 anos de empresário, não é uma coisa fácil, principalmente numa crise. E aí muita gente pergunta o seguinte, mas Conrado, você quebrou e você ensina empreendedorismo e a gente está numa crise, mas você não tem medo de quebrar, ou então você não tem medo que os seus alunos quebrem? Não com um negócio digital, porque o negócio digital, como o custo dele é muito baixo, ele tem uma lucratividade muito alta, ele cresce rápido e você não precisa de uma equipe, você não tem um passivo trabalhista muito alto. O que acontece é que você, com isso, faz com que o teu negócio cresça rápido com um mínimo de risco. E o melhor negócio para se montar hoje é um negócio digital. Primeira coisa, na crise as pessoas perdem seus empregos, as pessoas não conseguem vender mais os seus produtos, então o mercado para um pouquinho, fica todo mundo com medo de gastar dinheiro. E eu passei por isso. Eu passei por isso quando eu tinha negócios, eu não conseguia crescer. E quando eu tinha negócios físicos, né? Em 96, depois em 2000, uma dada época eu não conseguia mais crescer. Por quê? Porque eu não conseguia ter escala. Agora, metade das empresas que abrem no país quebram até o 4º ano. Quer dizer, em 4 anos elas quebram. E metade, isso é um número muito grande. Mas por quê? Custo de estoque, custo de logística, falta de cliente local, né? No Brasil inteiro ele consegue clientes, se ele chegar até essas pessoas. Mas ele não tem dinheiro para anunciar para o Brasil inteiro. Por quê? Ele precisa anunciar em revista, TV, ele não conhece o poder que a internet tem de anunciar de uma maneira muito barata, inclusive gratuitamente. Se os empresários soubessem, se eu soubesse o que é um negócio digital, na época que eu tive negócios offline, negócios físicos, negócios de serviços, cara, eu teria um grande cursinho, eu teria uma grande agência. Só que na época eu não tinha entendido direito. Agora, hoje eu entendo. Então, uma vez que hoje eu entendo, o que eu aconselho hoje para os empresários? Coloque o digital no seu negócio, o método de vendas do negócio perfeito, ou então crie do zero um negócio perfeito, um negócio digital, um negócio sem equipe, um negócio sem custo inicial muito alto, com alta lucratividade e no seu tempo livre. E muita gente está fazendo isso. E o que eu quero é fazer com que exista um empreendedor em cada lar. Em cada lar. Eu olho, às vezes eu estou em São Paulo, eu olho aquele monte de janela, aquele monte de prédios, e eu olho assim, em cada janelinha dessa podia ter um empreendedor. Uma pessoa que pode ter o seu trabalho, não tem nada de errado com isso, mas tem uma renda passiva que ele não tem que lutar suor dele todo dia para ganhar aquela receita. Pode ser R$2.000, pode ser 10 mil, pode ser 50 mil, mas é uma renda que ele constrói ao longo do tempo e aquilo vai rodando no piloto automático. Então a grande dificuldade de se montar um negócio hoje, principalmente numa crise, é você arcar com o custo do país.
quando você monta um negócio digital, esse custo fica muito menor, porque você consegue fazer o negócio funcionar de uma maneira muito mais barata e com uma lucratividade muito mais alta. Se eu soubesse isso naquela época, eu teria crescido muito mais rápido e muito antes do que eu estou crescendo hoje. E quais foram as suas experiências que contribuíram para chegar até o modelo atual de negócio seu? As minhas experiências, eu ter quebrado foi uma grande experiência, porque me ensinou tudo o que eu não deveria fazer, me ensinou que, de fato, metade das empresas no Brasil quebram até o 4º ano, e me ensinou que eu deveria montar uma empresa diferente. Então essa foi uma grande experiência que eu trouxe para hoje, né, para eu ter um negócio baseado em web hoje. A segunda grande experiência que eu tive foi com o livro 8Ps. Então eu tenho um livro que é o 8Ps no Marketing Digital, é um best-seller em marketing, e o 8Ps é um produto físico. Qual é o problema de um produto físico? Ele tem um custo muito grande de logística. Então, não sou eu que vendo, é a minha editora, e eu conheço bem o editor, conheço bem a editora, a Novatec, e eu vejo o custo que eles têm, por exemplo, quando um livro não vende. Ele encalha. Se a gente lançou o livro, ele encalhou. Então, pilhas e pilhas de material que eles não vão conseguir mais vender e que não tem o que fazer com aqueles livros, porque eles já foram feitos. E aí isso me trouxe, quando eu vi aquela pilha de livros num galpão lá da editora, de um livro que eles lançaram, mas encalhou, aquilo me deu uma nova experiência também. A experiência de que você não pode produzir para depois vender. Você tem que primeiro saber o que vende e depois você produzir o que vende. Entendeu? Não é produzir para vender, é praticamente vender para produzir. E isso só um negócio digital te dá. Porque primeiro você entende exatamente o que as pessoas querem, produz, você com um negócio digital, com um produto digital, você não empata capital em papel, em aço, em plástico, não. Você não faz isso. Você cria uma coisa digital. O custo de matéria-prima é zero. O custo, na realidade, ele está dentro da sua cabeça ou dentro da cabeça de alguém que você resolveu promover. Então, com isso, você tem um material, um produto, que se ele encalhar, na realidade, o que encalhou foi aquele tempo que foi curto que você investiu para fazer daquele material. Por que foi curto? Porque você só vai investir muito tempo se aquela primeira parte que você produziu vender. Ah, essa primeira parte vendeu. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma coisa maior. Ah, continua vendendo. Eu vou criar uma coisa maior. Então você vai empatando o seu tempo aos poucos, à medida que logo a primeira parte já vende. Um negócio tem que dar certo logo no início. Ele não tem que dar certo, não, eu estou esperando 3 anos para recuperar o capital. Não, você tem que montar um negócio com capital muito baixo para que ele já dê certo logo de cara, ele já seja lucrativo logo no primeiro momento. E para isso você tem que primeiro entender quem é a sua audiência, para quem você vai vender, o que eles querem comprar, e a partir daí sim você vende alguma coisa para eles. Não você simplesmente criar alguma coisa da sua cabeça e tentar vender. Isso não dá certo. A chance disso dar errado é muito grande, porque você não perguntou para o público exatamente aquilo que eles querem comprar. E um negócio perfeito, ele primeiro pergunta para as pessoas o que elas querem comprar e depois vende aquilo que elas responderam que já querem comprar. E aí você produz, porque é um material digital, você produz no seu notebook, né? Você pega o notebook, vou produzir um curso, e você produz um curso. Essa é a grande vantagem. Esse aqui é o meio de produção, não é mais a fábrica. Você não precisa ter uma fábrica para produzir alguma coisa hoje. Você produz na sua casa, no seu notebook. Então, com isso, uma vez que você tem posse dos meios de produção, você consegue produzir aquilo que você quiser produzir. E o que você quer produzir? Você quer produzir aquilo que o seu mercado quer comprar. Você produz exatamente aquilo que ele quer comprar e vende para ele. A minimização de risco desse negócio é muito grande por conta disso. O grande risco é eu produzir algo e as pessoas não comprarem. Você não corre mais esse risco. Agora você vai produzir só aquilo que as pessoas já querem comprar. Quem é Conrado por Conrado? Quem é Conrado por Conrado? Essa é a pergunta mais difícil que já me fizeram na vida. Eu já tentei responder essa pergunta várias vezes, mas eu diria que é um cara muito lutador que descobriu o início da caminhada, que sabe mais ou menos onde quer chegar, ou acha que sabe, e todo dia tenta dar mais um passo para frente, de preferência. Então, eu acho que essa é a minha melhor definição. Um cara que caminha todo dia
dando pelo menos um passo para frente em direção àquilo que ele acha que quer. Por que eu digo acha que quer? Porque daqui a 10 anos pode ser que eu queira algo completamente diferente. Não tem problema. O alvo, né, o castelo, ele vai mudando de lugar. Você vai caminhando, ele vai mudando. Ele não pode mudar muito o tempo todo. Mas se ele mudar um pouquinho, faz parte da sua maturidade, né? E... Galera, tem mais perguntas aqui? Bom, se não tem mais perguntas, a gente termina o scope, acho que já está bem longo já, inclusive. Acho que só perguntaram qual foi a grande virada no momento do negócio. A grande virada foi quando eu descobri que eu conseguiria produzir na minha casa, eu teria um ativo que rodaria no piloto automático, com abrangência, e que eu conseguiria ter uma vida bem confortável, eu trabalhando sozinho dentro de casa. A questão de montar uma empresa foi uma escolha, porque sozinho você já consegue fazer muita coisa. Quando eu descobri isso, através de um negócio digital, um produto digital, cara, quando eu descobri isso, a coisa começou a expandir, né? E aí sim foi a grande virada. Quando eu descobri esse modelo de negócio, eu tive a virada. Acho que é isso, tem poucas perguntas agora. É isso? Sim, Tranquilo. também. Tranquilo. Bom, pessoal, então ainda estamos aqui com 115 pessoas. Vou botar a câmera aqui. Pessoal, então, um grande abraço. Vamos encerrar aqui, já está bem longo já. A única coisa é bom, como escalar um negócio, internet. Cara, agora apareceu um monte de pergunta aqui. Mas a gente vai encerrar aqui, a gente vai terminar aqui essa entrevista, mas muito obrigado pelas perguntas e depois vocês vão ver uma edição dessas perguntas no Periscope, no CPL, que vai entrar agora dia 22, na semana que vem. E eu vou deixar aqui o scope aí por mais essas 24 horas para vocês reverem. Eu fiz, é lógico que foi uma entrevista, um pouco jornada, um pouco venda, né? Foi tudo meio misturado porque a gente está gravando isso para a venda da próxima turma, né? Do próximo produto, em que vai ser o negócio perfeito. Legal? Ok? Onde eu comprei essa camisa? Cara, essa pergunta foi difícil, hein? Não tenho a mínima ideia, acho que foi em São Paulo que eu comprei, em algum lugar, assim. Eu sei que essa camisa custou muito barato, assim, isso eu lembro. Ok? Pessoal, então, um grande abraço e até a próxima!